Eu quero ler aqui 2 Coríntios 4:13. Está escrito: "Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos." Lá nos Provérbios 18, versículo 21, está escrito: "A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, comerá do seu fruto." Nós, muitas vezes, não vou dizer nós, mas alguns de nós, algumas pessoas, não dão a devida importância à questão das palavras, à questão do que falam. E o que estão vivendo é isso aqui: estão comendo do fruto das suas palavras. Estão comendo daquilo que falam. A bispa costuma dizer que quando você fala alguma coisa, você está servindo um prato para você mesmo. Quando você fala algo, quando você declara algo, você está servindo um prato, você está servindo uma refeição para você mesmo. E quantas pessoas, né, mesmo depois de conhecerem a palavra, depois de terem acesso ao reino de Deus, e o reino de Deus, quantas vezes que Jesus mesmo ele mostrou isso, que o reino de Deus chega até uma pessoa pelo que ela passa a falar, pelo que ela passa a declarar da vida dela, pelo que ela passa a dizer. E uma vez que eu tenho acesso, que eu tenho condições de trazer para a minha vida o reino de Deus, por que eu traria, por que eu invocaria outra coisa? Por que eu iria dar essa abertura, essa situação de viver outra coisa? Como está escrito: a vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você tem proferido, se você tem declarado morte, o que você vai comer é morte. O que você vai viver é morte. Se você fala mal de você, e quando eu digo falar mal todo mundo tem situações boas na vida, tem situações agradáveis, você tem suas qualidades, você tem seus talentos, você tem a parte que você é excelente, que você é muito bom, que você tem a bênção de ser diferenciado, e você tem também aquelas partes, né, aquelas áreas da sua vida que você ainda não está excelente. Você já reparou que tem gente que só fala de si da parte que não é boa? A pessoa só fala daquela área da vida dela que não funciona. Aquela área que ela não tem êxito, não tem sucesso, de que não prospera, de que não vinga. Aquela área da vida da pessoa que não tem crescimento. Então aí é onde você vê algumas pessoas que só aparece aquela parte da vida delas que não é boa, porque é o que ela fala. É o que sai da boca dela sempre. Isso aqui eu não posso, isso aqui eu não consigo, nisso aqui eu não sou bom, isso aqui eu não tenho, isso aqui tal coisa não é para mim, isso aqui é difícil demais, eu não vou conseguir. Está comendo, a pessoa está servindo a refeição que ela mesma vai comer agora, comer mais tarde, comer outro dia, outro tempo, porque tanto a vida como a morte, tanto a bênção como a maldição estão no poder da língua. Quando está escrito "cri, por isso falei",
Quer dizer, você até pode dizer, não, tem coisas que eu falei da boca para fora. Tem coisas que eu não falo porque eu acredito, porque eu creio, eu falo da boca para fora. Não. Cada palavra que você lança, ela vai ter um cumprimento na sua vida. Aí algumas pessoas, quando ouvem isso na igreja, dizem assim, não, mas eu já declarei bênção em tal situação. Eu declarei vitória em tal situação. Eu declarei que tal coisa, tal área da minha vida já é diferente. Tá bom, mas às vezes você, quando estava ouvindo a palavra, quando estava num culto, quando estava num trabalho espiritual, você até pode mesmo ter declarado. Mas sabe aquela declaração, aquela palavra que a gente fala? Porque o momento, o lugar, o ambiente, as pessoas, elas acabam envolvendo a gente entra, né, no embalo, a gente pega, né, aquele fluxo. Então, é igual na igreja, quando está tendo oração e você está ouvindo ali do pregador, declara isso, olha, profetiza isso, ora por isso, e faça assim agora, e tome essa decisão agora e faça isso. O que acontece é que a gente vai seguir aquela direção que está sendo falada. É ou não é? Mas o que acontece? Tem aquelas pessoas, aquelas que quando ouvem isso, inclusive, questionam, não, mas eu já declarei. Não, mas eu já falei, eu já fiz isso. Mas elas fazem em momentos como esse. Elas até declaram, oram, em momentos como esse, dentro da igreja. No momento de uma oração, em que está todo mundo ali, né, orando, clamando, declarando ali na mesma direção. Então ela faz o quê? 1, 2, 3 declarações, ela faz ali alguns minutos de um pedido, ela fala numa linha, né, numa direção boa. Mas e o restante do dia? De repente, aqueles 10 minutos que a pessoa passou orando, as outras 16, 17 horas do dia que ela passa acordada, ela passa fazendo exatamente o contrário. Ela passa declarando coisas terríveis. Ela passa servindo para ela mesma a refeição de morte, a refeição de maldição, falando pesado, reclamando da vida dela, dizendo coisas assim que ela não vai querer viver aquilo depois. Só que ela quer, é claro, todo mundo deseja, que só o que ela falou dentro da igreja, dentro do culto, só o que ela gastou aqueles minutos, ela quer que só aquilo se cumpra e só aquilo determine a vida dela. Mas não é assim que funciona. Se a palavra que eu falo dentro da igreja tem poder, a palavra que essa mesma boca, que essa mesma língua fala fora da igreja, também tem poder. Você está entendendo? Então não tem para Deus e nem para o diabo a palavra que você vai dizer, não, essa aqui eu não acreditei, eu só falei. Não, essa frase, essa palavra, não é o que eu acreditava. É que eu já estava, ó o erro da pessoa, eu já estava acostumado a falar assim. Então, quanta gente que além do diabo, além, né, das maldições, além das questões familiares, hereditárias, quantas pessoas que têm também a luta do que elas mesmas estão trazendo, falando. Aqui em 2 Reis, aliás, isso, desculpa, 1 Samuel 9:19, está escrito assim, eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao lugar alto, hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração.
Essa palavra a gente leu ontem ainda e falou, e eu acho essa palavra ela fantástica. Por quê? Porque aqui Samuel estava dizendo para o Saul, quando Saul ainda era o filho de Quis, e eu falo filho de Quis, eu quero dizer, ele não era uma pessoa que tinha importância, expressão, ele não tinha peso. Imagina um rapaz que tropeçava nas próprias pernas, e é uma maneira de dizer, né, porque nessa situação especificamente, algumas jumentas do pai dele tinham se perdido, e ele saiu para procurar, e depois ele acabou se perdendo também. Então, olha a condição em que estava o Saul. Algumas jumentas do pai dele se perdeu, e ele saiu para procurá-las, e nisso que ele estava procurando elas, de repente ele também se perdeu, ou seja, ele ficou tanto tempo, ficou ali, né, ali atrás e nada, e não achava, e passou um tempo, e passou um dia, e passou mais, de repente ele se viu, agora eu que estou perdido. E ele não sabia que ele já tinha sido separado e escolhido para ser o rei de Israel. Que dentro dele já havia um rei. Que Deus tinha colocado no coração dele, que foi o que o Samuel falou. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo que está no seu coração. E no coração dele já tinha um rei ali. Um rei que Deus tinha levantado, que Deus tinha escolhido para governar o seu povo. Ou como o próprio Samuel disse, você vai governar a herança do Senhor, que era o povo de Israel. E aqui quantas pessoas, né, que também tem dentro delas algo, dentro do coração delas tem um rei. Não é um rei literal que hoje, no nosso tempo, nem mais tem aqui no Brasil, por exemplo, não temos um rei, né, que governa o país, mas quantas pessoas que tem dentro delas ali um governante, alguém que principalmente esse ano Deus chamou para governar, para não ser mais aquela pessoa perdida, desorientada, sabe, que até é taxada por nomes, fulano é isso, fulano é isso, não dá nada para o fulano ou para a fulana não, porque vai se perder, não vai conseguir, não vai dar conta, isso aqui nunca. E aí se você fica repetindo o que os outros pensam de você, ou que você mesmo, por um tempo, que seus pais pensaram de você, de que você é o incapaz, o insuficiente, o que não pode, o que não dá conta, o que nunca vai ser ninguém na vida, o fracassado, o derrotado, de repente você está deixando de viver coisas incríveis que Deus já colocou dentro de você, mas que precisam ser ativadas. E como é que a gente ativa algumas coisas? Com palavras, com declarações poderosas. Quando você ouve, quando Deus te dá uma direção, para que você passe a declarar, para que você passe a orar, para que você passe a dizer de si, que é determinada pessoa, que tem tal autoridade, que tem tal poder. Quanta gente que nós vemos que alcançou, nós temos os testemunhos aí, você entra no canal da Bispa, quanta gente que depois de ter ouvido uma palavra, começou a declarar, não, a minha vida é isso, eu tenho isso. Eu falo uma coisa, por exemplo, que isso até no nosso meio a gente vê acontecendo. De gente que era considerada tola, limitada mentalmente. Gente, sabe, que você colocava coisas simples nas mãos para fazer e a pessoa, ela não conseguia, ela se via com limitações intelectuais. E quantas pessoas começaram a praticarem e aquilo rotineiramente, diariamente,
eu tenho inteligência para tal coisa. Eu tenho inteligência para fazer isso. Eu tenho inteligência para realizar tal feito. Eu tenho inteligência para realizar tal tarefa. E coisas que elas não viam e não se viam fazendo, não se viam ali realizando, começaram a romper e a conseguir, e a ver o que não viam, e a fazerem o que não faziam. E o que antes estava desorganizado, bagunçado, foi organizado por elas, e tarefas que até então elas fugiam porque se consideravam limitadas. Não, isso aqui eu nunca vou conseguir fazer, eu nunca vou conseguir ter essa inteligência para isso. Começaram por quê? Porque antes diziam, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, aí eu não tenho inteligência para isso, eu não tenho capacidade. E mudaram o rumo, mudaram, como diz a Bíblia, a língua é como um leme. Um leme é uma peça pequena, perto do tamanho do navio, mas controla todo o navio. O que determina a direção que o navio vai é o leme. E a língua é o leme da nossa vida. O que você fala primeiro, você vive depois. O que você declara para a sua vida é o que vai ser a sua vida. Então, eu sempre falo, eu gosto desse culto da manhã, porque uma palavra como essa, por exemplo, ela te dá condições hoje de viver coisas que você não vivia. De você começar agora já a declarar coisas e manter essa disciplina. Porque a Bíblia fala que a gente precisa ser filho da disciplina, porque se nós não formos filhos da disciplina, nós somos bastardos. Tem coisa que não pode ser só agora, só no culto de agora. Só nessa reunião. Ah, não, agora eu falo, eu declaro, mas depois, durante o dia, depois lá na minha casa, depois no meu trabalho, eu vou fazer igual eu sempre fiz. Não. Eu começo declarando agora, eu começo fazendo agora. Eu começo falando sobre a minha mente, igual tem gente fazendo. Eu começo falando sobre a minha saúde, sobre o meu corpo, sobre a minha disposição. Não tem gente que o dia inteiro, você vê que a pessoa ela precisa estar, ela escora, ela para, ela senta, ela deita, qualquer lugar que ela vai, ela precisa, porque qual a expressão que ela fala o dia inteiro? Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu não aguento. Ah, não, eu não estou bem. Como é que essa pessoa fica o dia inteiro? Cansada, não fica bem, fica desanimada. Você tem que, logo que você acorda, eu tenho ânimo, eu sou uma pessoa disposta, eu estou bem, eu tenho força, eu tenho energia, eu tenho saúde, eu tenho disposição. Não, mas é que às vezes eu estou sentindo que eu não tenho, não, mas não é o que você está sentindo, é o que você crê. Crie, por isso falei. Cremos e por isso declaramos. Você não pode pegar a palavra que vai ao teu encontro, aquela que vai e diz o que já está acontecendo. Você tem que pegar a palavra e fazer da palavra a sua realidade. E muitas vezes você vai fazer da palavra de Deus a sua realidade quando você passar a declarar a palavra, mesmo que aquela palavra não seja ainda na sua vida uma realidade. Quanta gente que hoje tem disposição e produz mais do que qualquer pessoa que está à sua volta, porque declara. Não, eu posso, isso aqui eu vou resolver hoje, isso aqui eu vou realizar hoje, Deus me dá graça, Deus me dá direção, Deus me dá sabedoria, eu tenho vida, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade, eu tenho visão, eu tenho discernimento. Eu mesmo, quantas vezes que eu tinha que lidar com coisas e pessoas, eu lembro que às vezes eu tinha viagens para fazer e lidar com pessoas em outras cidades, com coisas que eram
complicadas, e o primeiro pensamento que vinha é: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber isso? E aí, como eu passava um tempo sozinho, né, aquele período da viagem dentro do carro, eu começava: eu tenho discernimento para tal situação. Eu tenho discernimento e eu já vejo, eu já percebo que está ali, em tal lugar acontecendo. Eu já sei, eu já vejo, eu já tenho a dimensão do tamanho de tal situação. E falando especificamente. Quando eu chegava no lugar, o que talvez demoraria horas, sabe aquela situação que você vai ter que procurar? Que você não sabe por onde começar? Imagina que você chega num lugar que você não saiba o que está acontecendo. E que você sabe que a pessoa com quem você vai ter que falar não vai querer te falar o que está acontecendo, porque se falar o que está acontecendo, ela vai ter que ser corrigida por isso. Quantas vezes que eu vivi a situação exatamente assim, eu fui falando, falando eu comigo, e eu com Deus, e tal. Chegava no lugar, sabe quando você chega no lugar de onde menos se espera, menos se imagina, aquilo te dá toda a linha que você precisa? Sem você ficar procurando, você chega lá e aparece alguém que fala uma situação, entendi. Você chega no lugar e vê algo que aquilo seria ocultado, escondido. Mas bem na hora que você chega, quando você está ali, aquilo acontece. Aquilo aparece. Alguém aparece lá e solta alguma coisa. E por quê? Porque aquilo foi declarado, aquilo que talvez... Quantos de nós? Aqui nós estamos falando de uma pessoa que tinha um rei dentro dela. Mas que esse rei foi ativado por um homem de Deus. Nem sempre você vai ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai ativar de fora em você o potencial que está dentro de você. Nem sempre você vai ter perto de você ali o pastor que vai dizer: não, Deus está contigo, olha, isso aqui está na sua vida, olha, você pode isso, olha, isso aqui é para você. Nem sempre. Por isso nós temos que nos tornar os nossos próprios ativadores de bênçãos de Deus, do poder de Deus se manifestar por meio de nós, da nossa vida, das nossas orações. O poder de Deus, ele nos conduzir. O poder de Deus, ele nos levar a lugares que nós não chegaríamos. Como? Eu creio, eu ouço a palavra e eu passo a declarar a palavra. Eu não espero mais que alguma coisa aconteça. Nós não podemos mais ser as pessoas que primeiro precisa ter um grande problema para então ter um grande levante, uma grande reação de fé. Não, a gente tem que ter aprendido com os próprios problemas que já tivemos, com situações que não foram boas, agradáveis, e lembrarmos das experiências que tivemos boas, as experiências de oração, as experiências com Deus, e usá-las. Não é porque eu não estou tendo uma grande dor, não é porque eu não estou passando por uma grande vergonha, não é porque eu não estou passando por uma grande humilhação, que eu vou parar aquilo que funcionou na minha vida, que eu vou deixar de fazer aquilo que deu certo comigo. Não, eu vou pegar. Se eu orei por um tempo e aquilo me livrou de grandes dores, eu vou orar agora para nem entrar nas dores. Se eu aprendi a fazer declarações poderosas, e essas declarações, elas trouxeram paz, elas trouxeram ânimo, elas trouxeram saúde, se elas trouxeram sabedoria com Deus, se elas trouxeram inteligência para as coisas dessa terra, eu não preciso me ver
travado para eu, então, declarar coisas, declarar uma vida certa, declarar as obras que eu vou ter, declarar a mente que eu vou ter, declarar o coração que eu vou ter. Tem gente que precisa fazer essa declaração. A pessoa tem um coração perverso, tem uma atitude de maldade. Tem gente que a tentação da vida é a maldade. Foi uma pessoa que sofreu muita privação, violência, humilhação, e foi absorvendo isso. Tem gente que desde pequeno apanhou muito, era esculachada, né, pelos parentes, desde pai, irmão, primo, com quem viveu, sofreu muita humilhação, e aí foi acumulando, né, aquela maldade. A pessoa, quando ela foi tendo acesso, ela foi crescendo, foi podendo fazer as coisas, definir as coisas, ela foi ficando má, maldosa. Ela vê uma oportunidade de praticar o mal, ela vai e pratica contra alguém. Ela vai e fala, ela pesa a vida dos outros, ela tira o que era para ser dos outros e não dela, ela é injusta, ela faz coisas deliberadamente para prejudicar e para olhar e contemplar a dor do próximo. Então, às vezes, você está ouvindo essa mensagem agora e você pensa, eu sou assim. Você tem que declarar sobre a sua vida que você é uma pessoa que tem bondade, benignidade, que são atributos do fruto do Espírito Santo. Que você é uma pessoa equilibrada. Isso não vai sair da sua vida do nada. Está entendendo? Alguém aqui já conheceu alguém mau? Alguém mau mesmo. Não é aquela pessoa que de vez em quando escapava, sabe? Estava numa pressão, fui ali muito... cheguei no meu limite. Não, uma pessoa má. Já conheceu alguém mau? Alguém quer ficar perto de alguém mau? Hã? Você vê mãe. E quando a gente fala da mãe, a gente está falando da relação mais próxima a relação de mãe é a relação mais próxima, não é ainda, mas é a relação mais próxima do amor incondicional. É ou não é? Tem algumas condições, mas é o mais próximo que tem do amor incondicional, é a relação de mãe com filho. Mas até mãe com filho, quando uma mãe vê que um filho é mau, e às vezes a gente tem casos na igreja de adolescentes que a mãe não quer estar perto do filho. De jovens que a mãe não quer estar perto do filho. Porque viu ali uma criança que é má. Um adolescente mau. Um jovem que é mau. Mau. Aquele que faz, que prejudica, que tira, que mente para causar... Sabe, mente para causar problema mesmo. Mente para destruir, que tira coisas, que desvia coisas. E aí eu te pergunto, se nem a mãe às vezes corre por essa pessoa, quem vai correr por ela? Quem que corre por ela? Hã? Se não for ela, ninguém corre. Porque aí onde eu te falo, aí não adianta você contar com um obreiro que te ajuda, o pastor, tal. Tem coisa que a gente detecta que a gente precisa agora começar a trabalhar por isso. E tem gente que está nesse contexto na igreja, que é má. Que faz as coisas assim deliberadas, que é a inclinação da pessoa. Tem gente que tem inclinação para o vício, tem gente que tem inclinação para a promiscuidade, tem gente que tem para a imoralidade, tem gente que tem inclinação para a ganância, cobiça, e tem gente que tem inclinação para a maldade.
A pessoa, o prazer dela é ver alguém se prejudicando, alguém perdendo, alguém passando uma vergonha, uma humilhação. Então, como é que você muda isso? Você precisa declarar sobre o seu coração: o meu coração é quebrantado. Porque uma pessoa desse jeito, uma pessoa má dessa forma, é uma pessoa com um coração duro. A palavra não fica no coração dessa pessoa. Ela até escuta a palavra. Ela até recebe a palavra, mas a palavra não fica. A palavra passa pelos ouvidos naquele momento que aquela semente, né, que foi lançada, mas caiu no meio das pedras. Lembra da parábola do semeador? A semente foi lançada, caiu ali no meio das pedras. É o coração duro, é aquela pessoa que ainda... E às vezes na igreja, ela está no meio. Ela é considerada o joio, porque ela está aqui, mas ela não dá fruto, ela tem aparência, ela está no lugar que é bom, ela está ouvindo a mensagem que é boa, mas ela não vai produzir o fruto. E o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que começar a declarar que o coração dela é quebrantado, que no coração dela habita o Espírito Santo de Deus, que ela tem bondade, benignidade, que ela tem mansidão, que ela é equilibrada, que ela ama o próximo. Mas eu não amo. Declare que você ama. Eu amo fulano, eu amo Beltrano lá, eu amo. Eu estou falando Beltrano, Ciclano, porque eu não tenho o nome da pessoa específico. Mas de repente você sente aquela tentação, né, de fazer um mal contra alguém. Às vezes você se pega bolando aqui, né, planejando: eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou criar tal situação. Ontem ainda no culto da noite eu falei, né, tem gente que às vezes a gente está aqui no culto pregando, e eu falo: gente, a pessoa está no culto também, e a pessoa está pensando dentro da igreja, ela está ouvindo a palavra, ela está pensando a pior coisa possível. Por exemplo, ontem ainda deu exemplo, né? Tem gente que está aqui e está pensando como é que vai criar um meio para se encontrar com tal pessoa, para cometer adultério. Terminou o culto, alguém veio e falou assim: nossa, mas você falou isso, tal, né? Mas dentro da igreja, eu falei: infelizmente tem. E por isso que vem a palavra. A palavra vem para a gente, muitas vezes, quando é citado, como esse caso da maldade. Tem gente que vive, de tempo em tempo está ali, se vê conjecturando como que vai atrapalhar a vida de alguém, como vai prejudicar a vida de alguém, como que vai fazer algo que vai mexer com alguém. E quando você ouve isso, a primeira coisa que você tem que fazer, se é com você, não é se sentir exposto, porque está falando, é um sermão encomendado. Não é encomendado, mas se serviu para você, pega. E começa a trabalhar aquilo. Não, eu vou falar agora, a palavra está me ensinando que eu tenho que falar sobre mim, que eu tenho que falar de mim, que eu tenho que trazer para a minha vida a presença do Espírito Santo com palavras, declarações poderosas, com afirmações. É falar do seu corpo, falar da sua vida, falar do seu trabalho, falar da sua casa, falar do seu carro, falar do seu casamento, falar dos seus filhos e falar com os seus filhos. É igual o Senhor mandou fazer naquele vale de ossos secos, fala com eles. E quando eu uso a expressão falar de alguma coisa, não é comentar daquilo, é falar com aquilo mesmo. Eu declaro que isso aqui já está assim. Eu declaro que isso aqui está bem. Eu declaro que isso aqui está resolvido. Eu declaro definição tal sobre essa situação.
Eu declaro que esse lugar é abençoado, eu declaro que esse lugar é próspero, eu declaro que essa empresa tem muitos clientes, eu declaro agora essa negociação concretizada, eu declaro que o meu salário é X. Declarações, e quantas coisas estão esperando para ser ativadas na sua vida, por declarações poderosas que afirmam a verdade de Deus, que afirmam a palavra de Deus, mas de repente o que está acontecendo hoje é que você só afirma o que é negativo, o que é mal, o que traz dor, o que amarra, e não declara a palavra, não declara a verdade de Deus. Quantos reis tem aqui hoje que estão perdidos atrás de jumentas e que precisam beber desse Espírito, se assumirem como alguém que governa, que o Senhor levantou, que o Senhor está colocando essa unção de governo para governar, para conduzir coisas, para fazer declarações sobre lugares, pessoas, sobre situações, sobre coisas, e ver aquilo mudando por meio da sua fé, das suas palavras de fé, das suas declarações de fé. Deus tem isso conosco. E Ele quer que você seja ativado e que você ative na sua vida aquilo que vem dEle. Aquilo que Ele tem para você nesse dia. Aquilo que Ele tem para a sua vida neste ano. Quantos estão dizendo só dentro da igreja a expressão: a unção de governo está sobre mim, e para a glória do Senhor eu governo? Tem gente que só fala na igreja. Eu não estou dizendo que você tem que falar por falar, mas estou dizendo que tem coisa que você tem que estar ali diante dela e lembrar, tem uma palavra profética esse ano para mim, eu governo isso aqui não vai mais me governar. Essa situação, esse lugar, esse problema, o espírito que está nessas pessoas não vai mais me governar. A unção de governo está sobre mim e eu governo isso para a glória do Senhor. Eu governo essa situação, eu governo esse lugar, eu governo agora essa área. Não pode ser só um protocolo do culto. Tem que ser para você uma ferramenta. E uma ferramenta que você venha usar. Deus está mostrando que tem coisas aqui dentro de nós, no nosso coração. Coisas grandiosas, coisas poderosas que precisam, que devem ser ativadas. E que quem ativa isso é você. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Que rei que tem aí dentro de você que precisa ser ativado? E que ainda não foi, pelo contrário, talvez o que você vem ativando aí é o outro lado, é o lado negativo, é o lado de derrota. É o lado de pessimista. O lado que não dá, o lado que não pode, o lado que não consegue. Tem gente que todo dia, decide se manter no mesmo lugar que estava. Um lugar de dor, um lugar de peso. E o peso que eu digo não é peso de importância, peso de coisa boa, peso de pesado mesmo, de difícil. Peso de fardo. Lembra que Jesus disse que o meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Não tem porquê você ouvir essa palavra e continuar
vivendo da mesma forma. Dizendo as mesmas coisas. Ativando na sua vida o pior lado. O lado da preguiça, o lado do desânimo. Ativando doenças. Quantas pessoas que têm ativado doenças? O pouco que sente ali, um pouco de sintoma que tem de algo ali já está, não, eu acho que eu estou com isso. Deve ser tal coisa. Eu acho que é tal doença, que é tal enfermidade. Tem uns meses que eu tive um sintoma e alguém disse isso aí de tal coisa. Eu falei, está quebrado em nome de Jesus, eu estou perfeito, eu não tenho nada. E por 2 semanas ainda eu continuei com aquela mesma situação. A pessoa, não, vai lá, faz um exame, vai lá, faz isso, não, vai lá buscar. Eu falei, está quebrado. E todo dia eu declarava. Eu tinha um tempo que eu parava, naquela situação específica, eu parei todo dia no mesmo horário, e aqueles 15 dias eu declarava, essa parte do meu corpo está perfeita, meu organismo está perfeito, eu sou assim, eu tenho saúde, eu tenho vida, eu oro, eu declaro, eu abençoo. E eu passava ali alguns minutos falando aquilo. Alguém falou, né? Você podia pelo menos fazer o exame para saber o que é. Eu falei, não quero saber o que é. Eu não vou alimentar isso na minha vida. Eu não vou trabalhar, eu não vou reforçar uma coisa que eu não quero. Eu reforcei saúde, ânimo, vida. Eu reforcei na minha vida o poder de Deus, a unção de Deus. E eu declarava, e eu cria naquilo, e eu não aceitava diferente. Passou aquele tempo, aqueles sintomas foram diminuindo, desapareceram, e hoje é apenas uma história. Hoje não é o título de uma receita médica, hoje não é uma doença que eu digo que eu tenho, não, e não vai ser em nome de Jesus. E outras, como outras que já tive, algumas que já falaram, não, isso é hereditário, e aí você vai saber, teu pai teve, teu avô teve, mas eu não tenho, em nome de Jesus. Da mesma maneira, comportamentos, tem coisas que você vê, olha, eu sou assim, não, eu não sou, eu declaro, minha vida é assim, eu tenho o Espírito do Senhor, eu não tenho a cara, eu não tenho o Espírito do meu pai, eu não tenho o Espírito da minha mãe, eu não tenho essa atitude de tal familiar, não, eu tenho a cara do Espírito Santo, eu tenho ali a versão do Espírito Santo, eu sou uma pessoa ungida, eu sou poderoso, tem um rei aqui dentro de mim. Eu não sou limitado, fracassado, a pessoa que saiu atrás das jumentas e agora não é só a jumenta que está perdida, agora está perdido também. Em nome de Jesus. Declara sobre o seu dia hoje. Que dia vai ser esse? Você não precisa declarar que é quinta-feira, você declara o que você vai ver, o que você vai viver. O que vai ser esse dia para você? Como vai ser esse dia na sua casa? Como vai ser esse dia no seu trabalho? Como vai ser esse dia pela sua mente, pela obra das suas mãos? Como vai ser esse dia dos resultados que você vai ter? Qual vai ser a experiência que você vai gerar para as pessoas que cruzarem o seu caminho, para as pessoas que estão aí perto de você, para a sua família, que pai, que mãe, que marido, que esposa, que filho, que irmão, que amigo, que líder, que servo que você vai ser hoje. Que dinâmica você vai ter, declara agora em nome de Jesus.
Porque olha, tem coisa que se você não começa agora, você não vai declarar daqui a pouco. Você não vai declarar quando você estiver voltando para casa ou quando indo para o trabalho. Não, você começa agora. Aqui mesmo, dentro da igreja, dentro do templo, é agora que começa. E depois isso apenas continua na sua vida. Isso continua, isso é dado manutenção. Senhor, eu declaro aqui agora um povo forte. Eu declaro, meu Deus, pessoas curadas. Aqueles que entraram aqui hoje, meu Deus, enfermos, doentes, sentindo dores no corpo. Aqueles que chegaram com sintomas, meu Deus, de limitações na saúde, eu os declaro curados. Eu declaro que essa pessoa, meu Deus, ela tem saúde, que ela tem vida, que ela tem ânimo, em nome de Jesus. Eu declaro que cada pessoa que vivia encostada, deitada, sentada, porque ela mesma dizia, é um desânimo, é um cansaço, é um peso, eu declaro ânimo, essa mente tem ânimo, esse corpo tem força, essa pessoa tem dinâmica na vida, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, que o frio não vai tirar dessa pessoa o ânimo, o vigor, a força. Eu declaro que ela é inteligente, que ela é sábia, que ela é capaz, que ela tem uma capacidade mental, meu Deus, que supera as dificuldades, que supera, meu Deus, os desafios, que supera, meu Deus, os problemas que ela tem de enfrentar. Eu declaro a tua bênção sobre a vida e as mãos dela. Eu declaro que essas mãos, meu Deus, onde elas forem colocadas, que essas mãos vão produzir resultados extraordinários. Não serão mais apenas aqueles resultados medíocres, aqueles resultados limitados, meu Deus, em que o que ela começa, alguém precisa ir lá e dar o retrabalho, alguém precisa, meu Deus, concluir. Não. Eu declaro essa unção de acabativas, essa unção, meu Deus, de acabamentos, que essa pessoa ela vai começar, ela vai concluir, ela vai terminar, e ela vai fazer algo excelente, que o Senhor, meu Pai, vai abençoar em nome de Jesus. Eu declaro que o trabalho e que o fruto dessas mãos serão benditos, que aqueles que verão, meu Deus, dirão, que coisa incrível. Eu declaro que essa pessoa vai ouvir, meu Deus, essa expressão sobre as obras dela. Que coisa incrível, que trabalho bem feito, que capricho, que obra bem sucedida, que peça bem feita, que venda bem conduzida, que negociação perfeita, que condução interessante, que liderança excelente, que trabalho bem desenvolvido, que servo fiel. Eu declaro, meu Deus, agora, que essa pessoa vai ter, agora ela vai comumente ouvir esse tipo de expressão sobre ela. Que as pessoas vão ver e vão dizer, meu Deus, que o que ela fez e que o que ela faz é bom, que não necessita de outra pessoa fazer, que não necessita de mais alguém pegar, realizar, conduzir, mas que ela, meu Deus, tem excelência. Eu declaro, meu Deus, que aqui tem pessoas excelentes. Eu declaro, meu Deus, que aqui há reis. E eu ativo agora esse rei. Eu ativo, meu Deus, essa unção de governo na vida dessa pessoa. Eu declaro que a unção de governo está sobre nós. A unção de governo está sobre cada um aqui. E para a glória do Senhor, meu Deus, essa pessoa governa, ela lidera, ela encabeça, ela realiza, ela faz, ela tem poder, ela tem autoridade, ela tem excelência, ela pode,
o Senhor é com ela. Meu Deus, que naquele lugar onde o Senhor a plantou, eu declaro que essa pessoa, ela vai fazer a diferença. Eu declaro que hoje ela já faz a diferença. Pelo poder e para a glória do Senhor, ela faz a diferença em nome de Jesus. Ela faz a diferença em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, cada um. Eu oro, meu Pai, para que cada um aqui seja uma referência onde está. Eu declaro, meu Deus, que pela Tua palavra e pelas palavras dela, as palavras que ela declara, que seja ativado, como foi em Saul, aquele rapaz que estava perdido por conta de jumentas perdidas, foi ativado ali pela palavra que o Samuel declarou sobre ele, que o Senhor tinha declarado para Samuel, o rei que estava no coração dele. E eu oro para que o rei, meu Deus, para que a rainha que está nessa pessoa seja ativada agora também. E que em lugar de viver, meu Deus, perdido, desorientado, meu Deus, desacorçoado, no lugar, meu Pai, dessa pessoa viver vergonhas e humilhações, que ela viva, meu Deus, para a glória do Senhor. Que as obras, as palavras, os feitos, as realizações dela sejam para a glória do Senhor. Que sejam, meu Deus, para glorificarem o Teu nome. Que seja, meu Deus, para trazer, meu Pai, paz, para trazer bênção, para trazer alívio por onde ela passar. Onde, meu Deus, o Senhor a enviar, que seja, meu Deus, para alívio, que seja para paz e que seja para bênção. Eu oro, meu Deus, agora sobre todos esses pedidos que nós temos aqui. Em mais essa casa firme, meu Deus, de definições, eu peço, eu tenho aqui cada um desses livros de oração, meu Deus, cada grupo, cada trabalho que é realizado. Eu declaro que cada um deles aqui, em nome de Jesus, o Senhor, meu Pai, não seja as minhas mãos, mas que seja, meu Pai, a Tua mão, que seja, meu Deus, o Teu poder, que cada um desses pedidos tenham resposta. Que as pessoas, meu Pai, que enviaram, que enviam, seja, meu Deus, pelos nossos canais, no YouTube, seja, meu Pai, pelas redes sociais, cartas, e-mails, mensagens, eu oro para que cada oração enviada, cada pedido tenha resposta, a resposta do Deus Altíssimo, a resposta, meu Deus, que para nós é impossível, para o Senhor não é, e eu tomo posse de mudanças, de curas. Eu declaro, meu Pai, a bênção do Senhor sobre cada um desses trabalhos. Eu peço, meu Deus, vitória em cada batalha. Eu oro por cada uma dessas pessoas que estão representadas aqui. E eu declaro salvação. Aqui tem filho de gente que está pedindo oração. Aqui tem irmão, aqui tem marido, aqui tem esposa, aqui tem amigo, aqui tem conhecido. Aqui tem foto, meu Deus, de desviados, de pessoas doentes em UTI de hospital, e eu oro, meu Deus, para que enquanto nós oramos e intercedemos, o Senhor esteja curando, libertando, transformando, abençoando, que corações estejam sendo trocados aqui agora, não aqui, meu Pai, porque aqui tem a oração, mas lá onde está aquela pessoa, vai, tira aquele coração de pedra e coloca um coração novo, um coração regenerado, aqui em cada cônjuge que tem, meu Deus, que ainda não veio, eu declaro, traga para a tua casa. Que cada filho que não veio, eu peço, traga para a tua casa. Que cada mudança, meu Deus, que só o Senhor pode operar, muda o caráter, muda a mentalidade, muda o coração, muda, meu Deus, o estilo de vida dessa pessoa. Muda o comportamento, muda, meu Deus, agora. O Senhor pode mudar. E eu oro por mudança, por transformações, eu oro por bênçãos. Eu peço, meu Deus, que para cada pedido tenha uma resposta, que para cada situação, meu Deus, tenha uma definição do Senhor. Eu abençoo o Brasil e peço, meu Pai, nós estamos aqui tem a igreja do Senhor. Abençoa o Brasil. Abençoa o nosso país. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Nos guarda, meu Pai. Que no meio de tanta injustiça, tantas decisões, tantas coisas acontecendo, que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Que o Senhor venha ao nosso encontro
E que o Senhor, meu Pai, opere milagres, milagres, Senhor, na nossa vida. Porque nós cremos e nós buscamos um Deus de milagres. E eu tomo posse de definições de milagres. Eu declaro, meu Deus, que hoje esse rei está sendo ativado na vida dessa pessoa. Esse lado, meu Pai, excelente da vida dela, que pela Tua palavra é ativado e é mantido em nome de Jesus. Eu creio, eu concordo com cada oração e eu ligo cada uma aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.